Em 1998, o mundo vivia um momento peculiar. A internet era uma promessa distante para a maioria. As redes sociais não existiam como as conhecemos. E a ideia de vigilância em massa pertencia ao domínio da ficção científica e das distopias literárias. Nesse cenário, um filme chegou aos cinemas para propor uma pergunta desconfortável, quase absurda na época. E se a sua vida inteira fosse um programa de televisão? É neste contexto que somos apresentados a Truman Burbank, um homem de sorriso fácil, rotina previsível e cordialidade exemplar. Ele vive em Sea Haven, uma cidade insular impecavelmente organizada, onde cada vizinho é um amigo e cada dia parece uma repetição segura do anterior. Truman trabalha como vendedor de seguros. É casado com uma enfermeira chamada Meryl e seu melhor amigo é um sujeito leal chamado Marlon. Sua vida, em todos os aspectos visíveis, é perfeitamente comum, um retrato idealizado do sonho americano. Mas Truman não sabia que estava sendo observado. Desde o momento de seu nascimento, cada passo, cada palavra e cada suspiro de Truman Burbank são transmitidos ao vivo, 24 horas por dia, para uma audiência global. Ele é o protagonista involuntário do programa de maior sucesso da história, O Show de Truman. A cidade de Sea Haven não é uma cidade, mas um domo colossal, o maior estúdio já construído. Seus amigos, sua esposa, seus colegas de trabalho, todos são atores contratados. A estrutura de controle é total, invisível e absoluta. No comando deste espetáculo está Christof, o criador do programa. De sua sala de controle, localizada na lua artificial do cenário, ele opera como uma figura de poder divino, orquestrando o clima, ditando eventos e moldando a narrativa da vida de Truman em nome do entretenimento. Ele é o arquiteto da realidade, o diretor de uma existência que se desenrola como um roteiro. Sea Haven, o ambiente artificial, foi meticulosamente projetado para induzir comportamentos previsíveis e manter Truman confinado. Um trauma de infância, a suposta morte de seu pai em uma tempestade no mar, foi fabricado para gerar nele um medo paralisante de água, garantindo que ele jamais tentasse deixar a ilha. A ilusão parecia perfeita, indestrutível, mas a ilusão não se sustenta. Pequenas fissuras começam a surgir na arquitetura da realidade. Um refletor de iluminação cai do céu em plena luz do dia. O rádio de seu carro, por um breve instante, sintoniza a frequência da equipe de produção, descrevendo seus próprios movimentos em tempo real. Padrões estranhos se repetem. Os mesmos carros e os mesmos pedestres cruzam seu caminho em um loop diário. Um homem que se parece com seu falecido pai aparece subitamente na rua, apenas para ser arrastado por estranhos antes que Truman possa alcançá-lo. Cada um desses eventos é rapidamente explicado pelos atores ao seu redor como um delírio, um equívoco, uma coincidência. Mas o detalhe ignorado aparece agora com mais frequência, plantando uma semente de desconfiança. É aqui que a dúvida começa a se infiltrar. Truman começa a perceber que o mundo ao seu redor parece girar em torno dele de uma maneira literal e inexplicável. A sensação de estranhamento se intensifica, transformando a paranoia em uma hipótese racional. Algo está fundamentalmente errado. A jornada de Truman para descobrir a verdade sobre sua prisão televisionada é o motor do filme. No entanto, vista de hoje, sua situação revela um paralelo desconfortável com o mundo contemporâneo. A vigilância que horrorizava a audiência de 1998, antes imposta a um único indivíduo sem seu consentimento, hoje se tornou uma prática voluntária e massificada. Nas redes sociais, nos stories, nas lives, a exposição da vida privada não é mais uma violação, mas uma ferramenta. A diferença é que hoje ninguém precisa nos filmar escondido. Nós mesmos ligamos as câmeras.
Apontamos as lentes para nossos pratos de comida, nossos relacionamentos, nossas férias e nossas crises existenciais. A vida cotidiana foi sistematicamente transformada em conteúdo e nós nos tornamos, ao mesmo tempo, os protagonistas, os diretores e os distribuidores do nosso próprio reality show. Essa transição da vigilância forçada para a vigilância desejada é um dos fenômenos mais complexos da nossa era. O olhar onipresente de Christoph foi substituído pelo olhar coletivo e invisível da audiência digital. E, em resposta a esse olhar, adotamos uma performance constante. Ajustamos nossos comportamentos, editamos nossas experiências e construímos narrativas cuidadosamente curadas sobre quem somos, não apenas para os outros, mas para nós mesmos. A autenticidade se torna um produto a ser otimizado para o algoritmo. Há, no entanto, uma camada invisível na narrativa de Truman que ressoa de maneira ainda mais profunda com a nossa condição. Mesmo quando ele começa a perceber que está em uma prisão, há uma hesitação, um medo profundo de abandoná-la. A rotina de Sea Haven, ainda que falsa, era segura e previsível. O mundo exterior, desconhecido. O oceano, criado para ser sua fobia, torna-se o símbolo definitivo dessa barreira. O medo do desconhecido, o terror da liberdade real e de suas consequências imprevisíveis. O medo de sair do roteiro conhecido é uma força poderosa. Quantas vezes, mesmo percebendo as paredes de nossas próprias bolhas sociais ou profissionais, preferimos a segurança da repetição ao risco da ruptura? A decisão final de Truman de enfrentar seu maior medo e navegar em direção ao horizonte, mesmo sabendo que poderia morrer, não é apenas um ato de rebelião. É uma ruptura consciente com o espetáculo. Ao colidir seu barco contra a parede pintada do cenário, ele não apenas descobre o limite de seu mundo, mas expõe a natureza artificial de sua existência para si mesmo e para a audiência que o assiste. Ele encontra a porta de saída, mas sair do palco tem um preço. Christoph, em uma última tentativa de controle, fala com Truman diretamente, com a voz de um Deus criador se dirigindo à sua criação. Ele oferece a Truman a permanência na segurança do mundo que conhece, um mundo sem dor real ou perigos inesperados. A escolha de Truman, ao dar as costas para seu criador e atravessar a porta, é a escolha pela autenticidade, por mais dolorosa e incerta que ela seja. Essa decisão final nos lança de volta para o nosso próprio mundo, um mundo mediado por curtidas, visualizações e a busca incessante por validação externa. A paranoia de Truman, a de estar sendo constantemente observado, tornou-se a paranoia moderna. A questão não é mais: será que estão me observando? Mas será que estão me observando o suficiente? A linha entre viver e se exibir tornou-se perigosamente tênue. O show de Truman, que parecia uma fantasia distópica, revelou-se uma metáfora antecipada e precisa da sociedade da vigilância voluntária. O espetáculo não apenas continuou, como se fragmentou em bilhões de canais individuais, cada um transmitindo uma versão editada da vida. A reflexão que o filme nos impõe hoje é ainda mais inquietante do que em 1998. A conclusão de Truman é um ato de libertação individual. Ele sai do estúdio e entra no mundo real. Mas nós, para onde vamos quando o estúdio é o próprio mundo e as câmeras estão em nossas mãos? A audiência que assistia a Truman comemorou sua fuga, desligou a televisão e seguiu com suas vidas. Mas nossa audiência não desliga. Ela está nos comentários, nas métricas, nos relatórios de engajamento. Ela molda o que dizemos, o que pensamos e quem aspiramos ser. O filme termina com a liberdade de Truman, mas nos deixa com uma pergunta em aberto.
flutuando no silêncio que se segue ao fim da transmissão. Em um mundo onde a vida se tornou entretenimento e a autenticidade é uma performance, quem realmente controla a narrativa? E qual é o custo psicológico de viver permanentemente sob o peso de um olhar que nunca se desvia? Se a vida de Truman te fez pensar, curta e se inscreva no canal Noir Analítico. Até a próxima!